O que nós temos hoje aqui para colocar para vocês é a posição do PSOL sobre esses últimos episódios, que na verdade são episódios que também têm um caráter nacional e que chegaram com muita força no nosso Estado e de uma maneira bastante ruim. O que se vê no plano nacional é uma tentativa e, eventualmente, uma ação direta de criminalização dos movimentos sociais. Essa ideia de criminalizar os movimentos sociais, obviamente que é uma ideia policialesca, é uma visão da direita, mas que está tendo no plano nacional com o governo federal e também em planos estaduais, governo do Rio de Janeiro, governo de São Paulo e outros tantos governos, algumas prefeituras, como o Rio de Janeiro, a mesma linha de ação, a mesma linha de atuação. Lamentavelmente, o que nós vemos é que isso chega também no Rio Grande do Sul de maneira intensa. E em certo grau, em certo nível, surpreendente. Nós não esperávamos que em algum momento tivéssemos uma situação de invasão de domicílios, mesmo com ordem judicial, mas que isso tivesse sido buscado por órgãos do governo, representados pela sua polícia, mas que são governo, não é uma atuação independente, como, por exemplo, do MP, do Ministério Público, não. A polícia é órgão de governo, na verdade, é órgão de Estado controlado pelo governo, né? Então, nós colocamos claramente a responsabilidade desse tipo de procedimento no governo do Estado. Esse é um ponto que para nós tem muita relevância, porque há poucos dias também a imprensa acompanhou e registrou que o PT, em suas propagandas, colocou algumas etapas, alguns momentos dos movimentos sociais de rua. Coincidentemente, nesses momentos de aproveitamento de propaganda política eleitoral gratuita, o PT coloca, inclusive, a figura do Lucas Marostica. Apareceu o Lucas, só que tiveram cuidado de apagar o juntos aqui do peito do Lucas, que é a camiseta que ele usa regularmente, além de seu tradicional boné vermelho, é claro. Pois bem, em função disso, desse aproveitamento indevido e desautorizado, houve até mesmo a expulsão do PT do bloco de lutas. Nós temos uma linha no PSOL, é uma linha bastante conhecida da sociedade e a imprensa conhece também. Nós não defendemos e não praticamos depredações. Nós somos contra as depredações, seja de prédios públicos, seja de prédios privados. E, obviamente, o Lucas, que é um militante e um dirigente nosso, integrante do Juntos, dirigente e também do PSOL, tem a mesma linha e tem a mesma conduta do PSOL. Ou seja, nós não depredamos e não incentivamos isso. Nós não gostamos dessa linha de atuação. Nós achamos que não é um método que faça com que a sociedade apoie o movimento das ruas. Ao contrário, a sociedade não gosta e nós também não gostamos. Nós tivemos nos últimos dias, e particularmente no dia de ontem, que foi o mais difícil, uma linha de atuação de governo, representado pela polícia, mesmo com ordem judicial, de invasão de um domicílio de alguém que não cometeu crime algum. Crime algum. A não ser que se considere o delito de opinião algum crime. O que foi apreendido na casa do Lucas na sua ausência, ele estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, foram panfletos, foram adesivos do PSOL, foram alguns livros e computador. De alguém que é o quê? Um dirigente do movimento Juntos, é um movimento de juventude nacional, que tem muitos integrantes do PSOL, muitos, ele é um deles. Tem integrantes de outros partidos e tem integrantes que não são de partido algum. O Lucas é um militante do movimento Juntos. É um militante da juventude do PSOL. E é um militante da luta anti-homofobia. Ele é um militante da causa LGBT. O que nos dá muito orgulho. Eu quero afirmar aqui um conceito, o meu nome, o nome do Roberto Robaina, da Luciana Genro, da Fernanda Melchiona, que é o seguinte, para que fique bem claro isso, para a sociedade gaúcha, para o governo do Estado e para quem mais se interessar. O Lucas é o PSOL e o PSOL é o Lucas.
Então, o Lucas age exatamente como a direção do partido entende que deve agir, como a direção do partido entende que deve atuar e militar. Ele, na verdade, tem uma militância que nos orgulha, e não é de hoje. Apesar da sua juventude, ele já milita há muitos anos. O que nós entendemos agora que deve ser realizado pelo governo do Estado, representado pela atuação da polícia? É o arquivamento desse inquérito em relação ao Lucas Marostica. Claro que a advogada, que é a Luciana Genro, advogada do Lucas, pode dar mais detalhes disso, mas eu quero já dizer o seguinte: o Lucas não cometeu crime algum. Ele nunca depredou e, aliás, nem está sendo acusado disso. Ele está sendo acusado de formação de quadrilha. O que algo que não fosse trágico e absurdo e indignante seria ridículo. Formação de quadrilha? Porque ele organiza movimento de rua? Quando o Brasil inteiro vai para a rua? Quando os movimentos sociais, aos milhões de pessoas tomaram conta das ruas no Brasil, um organizador de movimentos, como nós todos somos, é criminalizado com o delito de formação de quadrilha? Mas que quadrilha? Protestar nas ruas? Dizer que há corrupção? Combater os gastos da Copa? É esse o delito? Ou ser de esquerda é o delito? Ou ser do PSOL é o crime? Ou a democracia que permite a existência do PSOL é criminosa? Nós estamos indignados. E nós exigimos o arquivamento desse inquérito policial em relação ao Lucas Marostica. Eu reitero isso para vocês, tentando falar com o presidente do PSOL, com a opinião pública, através da boa vontade de vocês estarem aqui. O Lucas é o PSOL e o PSOL é o Lucas. Nós temos essa linha de atuação. Nós nos orgulhamos do trabalho do Lucas. Condenamos, não aceitamos as depredações. Mas para nós é fundamental que o povo tenha capacidade de protestar nas ruas contra tudo isso que está aí. E mais ainda agora, contra a criminalização dos movimentos sociais. E que nos decepciona muito que parta do governo do Estado uma linha de caráter tão fascista como essa que aconteceu agora. Tem um aspecto que é particularmente covarde no ataque que o governo e que a polícia tem feito. No caso, é uma definição política de covardia, porque há uma tentativa, ao tentar se criminalizar o Lucas e, portanto, ao se criminalizar o PSOL, no caso do nosso partido, nós temos, aliás, 2 professores também que foram presos. E a prisão desses professores, isso nós afirmamos de modo categórico, isso junto com a direção do CEPERDS, foi, na verdade, porque eles estavam, depois de uma manifestação, com bandeira do CEPERDS. Foram presos num bar. Isso o caso do Lucas é um processo que não tem a menor dúvida de que está relacionado com as lideranças que ele exerceu no movimento de junho. Mas onde é que está a covardia disso? É que tentam fazer com que o debate político, o pessoal tem um debate político para fazer na sociedade, nós sabemos que a sociedade tem distintas opiniões sobre os caminhos políticos que o nosso povo deve seguir, e nós temos uma série de pautas para discutir com a sociedade. Nós temos uma pauta, por exemplo, que nós temos defendido há algum tempo, que é o questionamento ao fato de que o Rio Grande do Sul faz com que mais de 2 bilhões de reais ao ano sejam drenados para os cofres do governo federal para sustentar o sistema financeiro, para os bancos. Nós temos uma pauta que deve ser pago o piso para os professores. Nós queremos discutir essa pauta, inclusive são pautas que estão relacionadas, porque, em parte, não se paga o piso dos professores, porque se paga os lucros, o enriquecimento quase que ilícito das famílias multimilionárias que mandam na política e na economia brasileira. Então nós sabemos que as nossas teses políticas são teses que questionam gente muito poderosa, gente que é dona do dinheiro do Brasil e, infelizmente, dona da política do Brasil também. Mas nós queremos defender nossas teses e discutir com a sociedade as nossas teses políticas. Com essa ação, tentam fazer o quê? Com que se discuta se o pessoal
e o Lucas cometeu crime ou não, mas que crime? Querem debater que o PSOL comete crime? O PSOL defende tudo o que faz. Nós não escondemos o que nós fazemos. Nós não escondemos o que nós defendemos. Então, quando querem imputar ao PSOL e ao Lucas, ou a lideranças do CEPERGS, ataque a patrimônio, querem nos levar para um terreno de debate político que não é o debate nosso. Porque nós não defendemos ataque ao patrimônio. E é isso que estão atacando o Lucas, que estão processando? Essa é a vergonha que nós não aceitamos. Porque nós, quando defendemos uma causa, defendemos ela abertamente. Em junho, por sinal, muitas lideranças do PSOL, a Luciana, a Fernanda, o Rua, bem, o Lucas foi vítima de muito gás lacrimogêneo, de muita repressão. Todos nós. Foi por forte. sinal, eu quero deixar claro, eu acho que foi tanta violência contra os manifestantes em junho, eu particularmente não acho que o povo deva ser sangue de barata, por sinal. A hora que eu achar que deve se defender, que o povo tem que reagir contra a tamanha repressão policial, eu vou defender também. Mas no caso de junho, nós só fomos vítimas. Não teve nenhuma sequer reação contra a polícia. Foi incrível isso, porque foi um desrespeito tão grande que nós poderíamos alegar, inclusive, o direito à insubordinação, que tem em qualquer constituição liberal, o direito a se insurgir contra uma ordem que trata de perseguir, que trata de reprimir, que joga bomba de gás lacrimogêneo. Não. O Lucas foi liderança de mobilizações pacíficas e está sendo perseguido. Então, é óbvio que o Lucas está sendo perseguido porque ele organizou o movimento, e eu acho também que está sendo perseguido porque é do PSOL. Porque há uma tentativa de vincular o PSOL com depredações de... Até que eu sei que em junho teve as manifestações de rua, todas as manifestações de rua na história da humanidade tem excessos. E tem ações de gente, de indivíduos, muitas vezes, inclusive, de provocadores infiltrados pela própria polícia, como se viu no caso do Rio de Janeiro. Por sinal, a polícia gaúcha devia pedir para que a polícia gaúcha investigue isso, talvez seja pedir para que a polícia investigue o caso do Amarildo no Rio de Janeiro. Né? Então isso eu realmente não vou ficar pedindo coisas para me autoiludir. Mas o fato é que essa tentativa de colocar o pessoal para discutir o que o pessoal não defende, não vai colar. Nós não defendemos, e isso é importante também, porque essa mesma tentativa de incriminar o pessoal é feita contra o CEPERGS sindicato. Que o CEPERGS quer discutir é piso. O CEPERGS não defende ataque a patrimônio nenhum. Imagina se o CEPERGS, se a direção do CEPERGS, se as lideranças do CEPERGS vão defender ataque a museu. Tem que ser de muita má fé para fazer alguma identificação entre os dirigentes do CEPERGS e ataque a museu. Se o CEPERGS tem na sua história defendido os museus, defendido a educação, e há uma tentativa, porque é uma tentativa de discutir isso, de discutir, não, é certo ou não é certo depredar patrimônio? Bem, se nós achássemos certo, nós defenderíamos que é certo, mas nós não achamos certo. Então não queiram fazer essa pauta conosco, porque essa não é a nossa pauta. Então nós queremos fazer a discussão da pauta real que a sociedade precisa debater. Por que que vai mais de 2 bilhões de reais para sustentar banqueiro? Por que que não se paga o piso? Por que que tem, inclusive no governo do estado, vários partidos cuja marca fundamental é a corrupção? Isso que nós queremos debater com a sociedade. E querem nos imputar e nos criminalizar. Isso é óbvio que nós não vamos aceitar. O ataque ao Lucas, o ataque aos nossos professores é um ataque ao PSOL. E nós, portanto, exigimos que esse ataque cesse. Porque nós não aceitamos ser criminalizados por razões óbvias. Nós não cometemos crime nenhum. O que nós defendemos são os direitos do povo e nós vamos continuar defendendo os direitos do povo e não adianta nos ameaçar, não adianta nos perseguir, porque nós não vamos parar. Então nós estamos alertando e avisando o governo, não adianta isso, porque as nossas ideias vão ganhar força, porque as nossas ideias são ideias que correspondem às necessidades que existem para que a sociedade realmente tenha uma mudança significativa nas suas condições de vida. E nós não vamos parar por causa dessa perseguição. Por isso é melhor que ela pare agora. Eu acho que foi muito bem colocada a nossa posição partidária pelo nosso presidente, Pedro Ruas, e pelo Roberto Robaina. E, na verdade, queria agregar apenas 3 elementos. Primeiro, registrar, a nossa total solidariedade e apoio ao nosso companheiro, evidentemente, Lucas Marocha, que, na nossa opinião, o único prejuízo que deu foi aos bolsos dos empresários de transporte coletivo, porque o Lucas, junto com milhares de jovens, foram aqueles que tomaram as ruas de Porto Alegre e garantiram
que houvesse uma redução histórica da passagem de ônibus na nossa cidade, junto com a nossa ação jurídico-política, fazendo com que em junho se vivesse um verdadeiro levante do povo diante da indignação dos governos que governam para os ricos, da corrupção e da ausência de serviços básicos, educação, saúde e transporte acessível. E queria registrar como bibliotecária o absurdo que é, né, além do absurdo político, de tudo que já foi falado pelo Pedro e pelo Roberto, para não repetir, o absurdo que é a apreensão de livros, documentos, panfletos, adesivos. Só os regimes totalitários apreenderam livros. Só os regimes totalitários. Na Idade Média, a Inquisição, depois no período imperial, quando tinha censura aos livros, depois na ditadura militar é que se apreendiam livros e dizia que havia o crime de pensamento. Isso é inaceitável. Inaceitável como quem defende o acesso ao livre à leitura, inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos, inaceitável do ponto de uma democracia que ainda está longe de ser uma democracia de fato, mas que minimamente combateu a ditadura militar no nosso estado e no nosso país. Em terceiro lugar, registrar que nós entregamos há mais de um mês a vários órgãos do governo, porque eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Vereadores Municipal, recebi relatos de abuso, de violência, de tortura da polícia durante os processos de junho aos jovens que nem estavam no protesto, como um caso, que tomou um choque de taser e acabou no presídio central, jovens que estavam algemados e ganharam chutes, coturnaços, jovens que foram colocados em camburão e feitos zigue-zague para que se machucassem mais, uma série de relatos que nos emocionou muito diante dos relatos dos jovens que vieram na Comissão de Direitos Humanos, 17 jovens depor esses fatos graves de violação de direitos humanos, de tortura, de abuso de autoridade, de violência policial, e passado mais de um mês da entrega, entre ouvidoria, entre secretarias, entre órgãos do governo, não só nós não tivemos resposta dessas barbáries que foram cometidas aos jovens que estiveram mobilizados em junho, em Porto Alegre, em março, abril, maio, junho, como nós vemos, ao contrário, a tentativa de criminalizar os movimentos sociais, a tentativa de criminalizar o PSOL e o Lucas, a tentativa de fato, transformar em crime aquilo que é um direito do povo, que é o direito à mobilização, o direito à organização, o direito a lutar por uma vida digna e pelo transporte público acessível à nossa população. Então, o troscópio é para todos os veículos, porque isso também é uma cobrança que nós estamos fazendo do governo do Estado. Obrigado, vereadora. A fundadora do PSOL, dirigente do PSOL, ex-deputada federal e advogada do Lucas Marostica, Luciana Genro. Na condição de dirigente do PSOL, eu quero dizer, em primeiro lugar, que essa é uma clara tentativa intimidatória. Por quê? Porque os governos, e isso não é um fato isolado no Rio Grande do Sul, isso é os governos estaduais no Brasil e o governo federal, os governos não deram respostas satisfatórias às demandas dos movimentos de junho. Isso coloca a certeza em todos nós de que outros junhos virão, porque as demandas seguem pendentes. E como os governos não têm a intenção de dar respostas concretas a essas demandas, eles buscam criminalizar os movimentos e, dessa maneira, intimidar o povo a participar das mobilizações. E é por isso que nós achamos lamentáveis as ações de depredação, porque elas afastam e assustam a população de participar dos movimentos sociais. Mas tentativas de criminalização por parte do governo são a forma que os governos encontram de responder com o Estado penal a demandas que são sociais. Então, o que nós estamos vendo é cada vez mais o encolhimento do Estado social, que precisa dar respostas sociais às demandas do povo, e um aumento cada vez maior do Estado penal, que é a criminalização, que é o encarceramento, que é a busca de respostas repressivas, tanto por parte da polícia como por parte do Poder Judiciário. Então, essa tentativa de intimidação em relação ao PSOL não funcionará. Muito pelo contrário.
nós só nos sentiremos ainda mais desafiados a seguir lutando e a seguir organizando os movimentos e buscando que eles sejam massivos, como foram em junho, para exigir do governo respostas sociais a essas demandas que estão pendentes, que são justas, que são apoiadas pela população. Então, impedir novos junhos não vai ser uma medida de sucesso por parte do governo. Eu tenho certeza que outros junhos vão acontecer no Brasil e muitos movimentos que talvez não tenham a dimensão de junho, mas que vão seguir pressionando pelas demandas, vão seguir. E o Lucas é uma liderança desses movimentos. E o que nos indigna, e agora também do ponto de vista jurídico, é que o Lucas é uma liderança reconhecida, uma liderança que faz parte de um movimento institucionalizado, claro, aberto, que é o movimento de juventude do Juntos. O Lucas faz parte de um partido político que jamais legitimou ações de depredação e está sendo acusado de formação de quadrilha. O tipo penal formação de quadrilha é historicamente utilizado para a criminalização dos movimentos sociais. Dezenas de lideranças do MST, por exemplo, já foram acusadas de formação de quadrilha pelos mais diversos governos. Então se volta a esse tipo penal de formação de quadrilha para tentar enquadrar uma liderança em um crime que ele não cometeu. Isso, do ponto de vista jurídico, é uma aberração. Tá? Então, paralelamente à nossa exigência política de que este inquérito policial seja imediatamente arquivado, nós faremos também, se necessário for, se a nossa exigência política não for atendida por parte do governo, nós faremos também uma medida jurídica, que é um pedido de habeas corpus para o trancamento do inquérito policial, porque esse inquérito policial não tem bases factuais, não há nenhum indício, não há nenhuma prova, não há nenhum fato que vincule o Lucas a qualquer tipo de ação de quadrilha. O Lucas é uma liderança de um movimento social e continuará a ser uma liderança de um movimento social. Se a quadrilha formos nós, né? Se o pessoal for considerado uma quadrilha, então todos nós queremos ser processados junto com o Lucas. Mas isso significa, portanto, que nós vamos tomar ações políticas e ações jurídicas. E eu me sinto absolutamente privilegiada, né, de poder, como advogada, estar defendendo o Lucas e buscando no Poder Judiciário, que é um poder extremamente distanciado das necessidades do povo, lutar para que a voz deste povo seja escutada e que não se permita que este braço armado do Estado, que é a polícia, siga reprimindo e siga criminalizando demandas que são demandas sociais e que deveriam ter respostas sociais e não penais. Primeiro que eu estava lá em Minas Gerais, fui para participar da parada gay lá de Belo Horizonte, recebi a ligação da diarista do meu prédio que avisou que a Polícia Civil ia invadir para retirar o computador, retirar livros, panfletos. Então foi uma situação que me gerou bastante surpresa, né? É evidente que isso muda muito a nossa rotina, isso altera o nosso dia a dia. E o que mais me indigna é que há 10 dias atrás eu estava aparecendo numa propaganda do Partido dos Trabalhadores, que usou a minha imagem de outras pessoas para legitimar uma reunião, para legitimar um governo que seria democrático, que dialogaria com os movimentos sociais. Então, essa é a contradição. Um governo que usa a nossa imagem para fazer propaganda e logo em seguida invade as nossas casas, retira os nossos livros. Inclusive, eu tenho um livro do governador Tarso que se chama Lenin, Coração e Mente. Esse livro não foi retirado, mas se fosse, aí sim seria muito engraçado, né? Um sinal de que foi abandonada essa linha do PT, e isso nos surpreende.
No governo da Ieda, no governo do Rigoto, isso era normal. A tradição era movimento social apanhar da brigada, era movimento social ser criminalizado. Agora, neste governo, já não é mais novidade, porque desde junho a gente vem acompanhando que isso está acontecendo. Então, eu estou bem tranquilo, porque se tentarem nos enquadrar, tentarem nos acusar de quadrilha, eu sei que estou aqui acompanhado por companheiros do PSOL, sempre ao meu lado, estiveram sempre nas manifestações, tomaram bomba de gás lacrimogêneo junto comigo, e essa quadrilha ela não é formada apenas por mim ou pelos companheiros que estão do meu lado, mas ela é formada por milhões de pessoas que ocuparam as ruas em diversas cidades do Brasil e que seguem ocupando, que vão ocupar, que têm muitos motivos para ocupar as ruas. Aquela reunião com o Tarso, o que não aparece naquela propaganda eleitoral, é que a gente apresentou um programa do Bloco. Um programa do Bloco que não recebeu resposta, um programa do Bloco que não foi feita política pelo governo para responder às demandas que a gente estava levando lá. Então a gente tem muitas pautas para estar na rua. Isso, se foi uma tentativa de nos intimidar, muito pelo contrário. A gente viu nas redes sociais ontem, isso tem nos causado uma grande comoção e isso vai ser um combustível para a gente tomar as nossas próximas ações e para a gente fazer com que essas pautas avancem. Nesse sábado nós vamos fazer uma assembleia do Juntos, para debater a continuidade da luta e uma campanha contra a criminalização dos movimentos sociais. Nós vamos ficar à disposição das perguntas de vocês, não sem registrar antes o seguinte: essa exigência em relação ao arquivamento, ela é uma exigência, a partir de agora, inegociável. Nós achamos também que o secretário de Segurança, com conhecimento do assunto ou sem conhecimento, não demonstra condições de permanecer no cargo. Nós achamos também que o governador, quando coloca esse tema da maneira como colocou ainda no dia de ontem, não percebeu ainda a gravidade do que o seu governo está fazendo. E nós entendemos, e aqui concluo para respondermos o que vocês quiserem, que o PSOL, repito, é o Lucas é o PSOL. Nós respaldamos toda a ação do companheiro Lucas Marotti. Estaremos com ele em todos os momentos, como sempre estivemos, públicos ou não, e vocês acompanharão isso. Estamos à disposição. Vereador, pode retomar o que o senhor acha que não tem condições de permanecer no cargo? Secretário de Segurança. Secretário de Segurança. Por que, vereador? Porque ou ele sabe disso, e isso é muito grave, porque é uma ação que nós consideramos absolutamente ilegítima, e criminaliza movimentos sociais e persegue o pessoal, claramente, como nós dissemos aqui, ou porque não sabe, o que também é grave. Vereador, a Brigada Militar, desde o princípio, mas mais nas últimas manifestações, toma uma postura de observar, até mesmo quando ocorrem atos de vandalismo, e depois desses atos ela age e apresenta detidos. Não parece o ideal, já que após as depredações isso é o mais atacado pelo governo, mas a Brigada também não age. Então, qual seria o jeito, qual seria a atuação da Brigada Militar para, ao mesmo tempo, evitar algum excesso, algum dano ao patrimônio e ainda assim preservar a integridade de todo mundo que participa dos protestos? Em qualquer país... Não, que, desculpe, eu tava falando que... Qual é o problema? Isso é uma discussão de governo. Nós podemos discutir aqui o que o pessoal faria no governo. O que nós estamos discutindo aqui é que o Lucas, e isso é o que nós não queríamos discutir, porque nós queríamos discutir as nossas pautas políticas, a dívida pública, o piso do magistério, porque o Lucas e os militantes do pessoal não participaram de nenhuma depredação. Então, em São Paulo, inclusive, eu tive numa manifestação em São Paulo que diziam assim, muita gente na rua dizia, que coincidência, sem polícia não tem violência. Então, mas nós queremos debater esse caso concreto. O Lucas está sendo acusado de formação de quadrilha. O Lucas não formou nenhuma quadrilha. O Lucas não participou de nenhuma depredação. Então, o governo, qual é a manobra que tem? É justamente discutir, tentar botar o pessoal na pauta da discussão sobre depredação. Porque não é essa a nossa pauta. Nós não defendemos a depredação e os nossos militantes não fazem depredação. Agora, os nossos militantes vão para a rua, protestam, reivindicam, isso sim. Então, esse problema, de uma certa forma, não é nosso. Agora, é um problema do governo? É um problema do governo. A sociedade tem que discutir? Tem que discutir. Querem saber a opinião do pessoal? Vamos debater. Agora, é preciso que a imprensa, desse ponto de vista, nos ajude nessa luta democrática contra a criminalização de lideranças do movimento social que não tem nenhuma ação vinculada com depredação. E, obviamente, que o Estado, a sociedade, todo mundo precisa discutir o que acontece quando há um certo descontrole, porque nós temos elementos no Brasil de descontrole. Em junho, ou seja, responsabilidade de quem, o que deve ser feito, tudo isso eu aceito como pauta política necessária.
Agora é preciso separar o que nós estamos discutindo.